no coração gelado da Escandinávia, onde o inverno transformava o mundo em um deserto de gelo e escuridão. Os vikings enfrentavam noites tão brutais que a própria sobrevivência parecia um desafio impossível. Como um povo podia não apenas resistir, mas prosperar em meio a temperaturas congelantes, ventos cortantes e meses de sombra quase total? A resposta está em sua engenhosidade, união e uma determinação feroz de transformar o sofrimento em força. Esta é a história de um jovem chamado Bjorn, um viking cuja vida em uma vila remota revela os segredos de como seu povo dominou o frio implacável. Acomode-se confortavelmente, diminua as luzes e mergulhe conosco nessa jornada épica. Nos comentários, compartilhe de onde você está assistindo e suas próprias histórias de superação diante das adversidades. A neve caía como um véu denso sobre a vila de Hafel, encobrindo as colinas e o fiord que cortava a paisagem como uma cicatriz prateada. Bjorn, um jovem de ombros largos e olhos inquietos, observava o céu escurecer do lado de fora da longhouse. O ar gelado mordia suas bochechas, mas ele não se movia. Aos 16 anos, este seria seu primeiro inverno como homem, responsável por ajudar sua família a sobreviver aos meses mais duros do ano. O peso dessa tarefa o fazia sentir o frio não apenas na pele, mas nos ossos. A longhouse, a casa comunal onde sua família e outras da vila viviam, era uma fortaleza contra o inverno, construída com toras robustas de carvalho. Suas paredes eram reforçadas com turfa e musgo, tão grossas que pareciam engolir o vento que uivava lá fora. Bjorn entrou, sentindo o calor úmido e esfumaçado abraçá-lo. O cheiro de madeira queimada, suor humano e animais misturava-se no ar. A lareira central crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes. Era ali, naquele espaço apertado e barulhento, que a vila enfrentava o frio como um só corpo. Sua mãe, Astrid, estava perto da lareira, mexendo um ensopado grosso que borbulhava em um caldeirão de ferro. O aroma de peixe defumado e cevada enchia o ambiente, uma promessa de sustento contra as longas noites. Ao lado, seu pai, Gunnar, consertava uma bota de couro com dedos calejados, enquanto duas vacas mugiam, suavemente, em um canto separado por uma divisória baixa. Bjorn ainda se lembrava de sua infância, quando achava estranho dividir o espaço com os animais. Agora, entendia, o calor dos corpos bovinos era tão vital quanto o fogo. Bjorn, pegue mais lenha menos, ordenou Gunnar sem levantar os olhos. Sua voz era firme, mas havia um tom de orgulho. Bjorn sabia que seu pai o observava, avaliando se ele estava pronto para carregar o fardo de um homem viking. Ele atravessou a longhouse, passando por tias, primos e vizinhos que conversavam em voz baixa ou riam de uma piada grosseira. A vila inteira, cerca de 30 pessoas, dividia aquele espaço. Não havia privacidade, mas também não havia solidão. Cada respiração, cada risada, cada movimento aquecia o ambiente. Bjorn pegou um feixe de lenha seca do canto e o levou até a lareira, sentindo o peso do olhar de todos. Não era apenas lenha, era a promessa de que o fogo não apagaria. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Bjorn se sentou com os outros em plataformas elevadas cobertas de palha e peles. A fumaça da lareira irritava seus olhos, mas ele sabia que era um preço pequeno a pagar. A fumaça subia lentamente, escapando por pequenos orifícios no teto de turfa, mas também preservava os peixes pendurados acima e mantinha os insetos afastados. Ele tossiu, como todos faziam, mas ninguém reclamava. Era o jeito viking. O desconforto era apenas parte do caminho. Astrid serviu o ensopado em tigelas de madeira, e Bjorn sentiu o calor da comida aquecer suas mãos frias. O skyr, um queijo ácido e cremoso, foi passado de mão em mão, junto com pão duro de centeio. Cada mordida era uma batalha ganha contra o frio. Ele olhou para sua irmã menor, Freya, que mastigava com entusiasmo, alheia ao peso que os adultos carregavam. Bjorn sorriu, mas por dentro sentia a pressão crescer. O inverno estava apenas começando, e as histórias dos mais velhos sobre os anos de fome o assombravam. Enquanto comiam, um velho chamado Airi começou a contar uma história. Sua voz rouca cortava o murmúrio da longhouse, narrando a saga de um guerreiro que enfrentara gigantes de gelo nas montanhas. As crianças ouviam, com olhos arregalados, enquanto os adultos riam das exageradas descrições. Bjorn sabia que aquelas histórias eram mais do que entretenimento. Eram o fogo que mantinha suas mentes aquecidas.
um lembrete de que, como seus heróis, eles também poderiam enfrentar o impossível. A noite avançava, e o vento lá fora parecia querer arrancar o telhado. Bjorn se deitou na plataforma, envolto em uma pele de lobo, sentindo o calor dos corpos ao seu redor. Sua mãe estava à esquerda, Freya à direita, e ele podia ouvir o ronco suave de seu pai. O calor humano, o mugido das vacas, o crepitar do fogo, tudo isso formava uma sinfonia que dizia: estamos vivos. Mas, enquanto adormecia, Bjorn não conseguia afastar a sensação de que o inverno guardava desafios maiores do que ele podia imaginar. Inverno apertava Hafel como um punho de gelo. A neve acumulada bloqueava os caminhos para o fiord, e o sol mal aparecia, um borrão pálido que mal aquecia a vila. Bjorn acordava todas as manhãs com os músculos tensos, o ar frio infiltrando-se em seus ossos, apesar das peles que o cobriam. Ele se levantava antes dos outros, o hálito formando nuvens no ar úmido da Longhouse, e verificava a lareira. Manter o fogo vivo era sua primeira tarefa do dia, uma responsabilidade que Gunnar havia lhe passado semanas antes. Um erro, uma faísca apagada, e o frio poderia roubar o que restava de calor da casa. Naquela manhã, Bjorn notou que a pilha de lenha estava menor do que ele gostaria. Ele vestiu sua túnica de lã grossa, reforçada com couro, e um pesado manto. To peel the osso. Cada peça de roupa era uma armadura contra o frio, cuidadosamente costurada por Astrid com fios de lã tão valiosos quanto prata. Ele se lembrava de sua mãe, ensinando Freya a fiar, dizendo que cada fio era um dia a mais de vida no inverno. Bjorn nunca havia dado valor àquelas palavras até agora. Quando o peso da sobrevivência caía sobre seus ombros, do lado do fora, o vento cortava como uma faca. Bjorn atravessou a vila até o armazém comunal, uma construção menor, mas igualmente robusta, onde a vila guardava lenha, grãos e peixes secos. O armazém era um símbolo de sua união. Cada família contribuía, e todos dependiam dele. Ao abrir a porta, ele viu que os estoques estavam perigosamente baixos. A lenha, empilhada com cuidado, mal duraria mais um mês. Ele sentiu um aperto no peito. O inverno ainda tinha meses pela frente, e a vila precisava de mais do que madeira para sobreviver. De volta à Longhouse, Bjorn encontrou sua tia Ingrid, separando grãos de cevada para o pão do dia. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas seus olhos sempre pareciam ver além do presente. O frio testa os fracos, ela murmurou, sem desviar o olhar dos grãos, mas também forja os fortes. Bjorn não respondeu, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. Ele sabia que o inverno não perdoava erros, e ele não queria ser o elo fraco da vila. Enquanto ajudava a carregar baldes de neve para derreter em água, Bjorn ouviu risadas vindo do canto da Longhouse. Alguns homens, incluindo seu tio Leif, jogavam Tafel, um jogo de tabuleiro que imitava estratégias de batalha. Leif, com sua barba ruiva trançada, zombava do adversário com um sorriso afiado. Você joga como um lobo sem dentes. Ele provava, arrancando risadas dos outros. Bjorn sorriu, mas não se juntou a eles. O humor viking, ele sabia, era uma arma. Rir do frio, do medo, até da morte. Era como roubar o poder do inverno. Mas naquele momento, ele não conseguia rir. A imagem do armazém quase vazio o perseguia. À tarde, Gunnar chamou Bjorn para uma tarefa fora da vila. Eles precisavam verificar as armadilhas nas colinas, onde coelhos e raposas podiam ser capturados. A carne fresca era rara no inverno, e cada animal valia seu peso em calorias. Envoltos em camadas de lã e peles, pai e filho caminharam pela neve, seus passos rangendo no silêncio opressivo. Gunnar carregava um machado, não para cortar madeira, mas para o caso de lobos ou ursos famintos. Bjorn segurava uma lança, sentindo o peso da arma como uma extensão de sua própria determinação. O inverno não é só frio, filho, disse Gunnar, enquanto subia uma encosta. É no espelho. Mostra quem você é, quando tudo é tirado de você. Bjorn assentiu, mas não sabia ao certo o que o pai queria dizer. Ele pensava nas armadilhas, na lenha, no ensopado que os esperava. Mas as palavras de Gunnar ecoavam como um aviso. Eles encontraram apenas uma armadilha com um coelho magro, sua carne mal suficiente para uma refeição. No caminho de volta, o vento aumentou, e Bjorn sentiu o frio tentar atravessar suas roupas. Ele puxou o manto mais apertado, agradecendo. Em silêncio, as mãos de sua mãe que o costuraram do volta à Longhouse, a vila se preparava para a noite. Astrid e outras mulheres trabalhavam na cozinha,
transformando o coelho em um ensopado reforçado, com Skyr e gordura de foca. O cheiro era uma promessa de vida, mas Bjorn notou que as porções eram menores do que no último inverno. El Olhu, para Freya, que brincava com um boneco de madeira, e sentiu um nó na garganta. Ela era pequena demais para entender a escassez, mas grande o suficiente para sofrer com ela. Enquanto a vila comia, Eirik retomou suas histórias. Desta vez, ele falou de Yule, o festival que se aproximava. Quando o sol para de fugir e começa a voltar, ele disse: nós celebramos, comemos, bebemos e rimos, porque o inverno não é nosso dono. As palavras acenderam algo em Bjorn. Ele imaginou as fogueiras de Yule, o hidromel correndo, as vozes da vila unidas em canções, mas também sabia que para chegar até lá, eles precisavam de mais lenha, mais comida, mais força. Naquela noite, deitado na plataforma, Bjorn ouviu o vento uivar como um lobo faminto. O calor dos corpos ao seu redor era reconfortante, mas insuficiente para afastar seus pensamentos. O armazém vazio, o coelho magro, as porções menores, tudo apontava para um inverno mais cruel do que ele esperava. Ele fechou os olhos, tentando se agarrar às histórias de Eirik, mas a realidade parecia mais pesada do que qualquer saga. O que ele não sabia era que o próximo dia traria um desafio que testaria não apenas sua força, mas a união de toda a vila. A manhã chegou com um silêncio perturbador. O vento, que uivava sem parar na noite anterior, havia cessado, deixando Rafael envolto em uma quietude que parecia mais ameaça do que alívio. Bjorn acordou com um som abafado de vozes na Longhouse. Algo estava errado. Ele se levantou, esfregando os olhos irritados pela fumaça, e viu Gunnar conversando com Leif e outros homens perto da porta. Seus rostos estavam tensos, e o nome armazém escapava em sussurros preocupados. O que aconteceu? Perguntou Bjorn, aproximando-se. Gunnar o olhou com gravidade. Alguém entrou no armazém durante a noite. Levaram metade da cevada, e um terço do peixe seco. O choque atingiu Bjorn como um golpe. O armazém era o coração da vila no inverno, e qualquer perda era uma sentença. Ele seguiu os homens até o local, onde a porta de madeira estava entreaberta, a tranca forçada. Pegadas na neve, quase apagadas pela nevasca noturna, levavam para a floresta. Não havia sinais claros de quem ou o que havia causado o roubo, mas os rumores já corriam: lobos humanos, vikings de Village River, ou até mesmo traidores entre eles, do Valta e Longhouse. A notícia se espalhou como fumaça. Astrid, Freya com mais força, enquanto Ingrid murmurava preces aos deuses. Leif, sempre o mais impulsivo, batia o punho na mesa, exigindo que rastreassem os ladrões. Mas Gunnar, com sua calma habitual, levantou a mão. Não temos provas, e a floresta está perigosa. Precisamos proteger o que resta e planejar. Bjorn sentia a raiva crescer, mas também a impotência. Ele queria correr para a floresta, lança na mão, e recuperar o que era deles. Mas as palavras de seu pai o seguraram. A vila precisava de união, não de heroísmo cego. Ainda assim, ele não conseguia ignorar o vazio no estômago. Não apenas pela fome que viria, mas pelo medo de falhar com sua família. Naquele dia, a vila se mobilizou. Gunnar e Leif organizaram turnos para vigiar o armazém enquanto Astrid e outras mulheres contaram cada grão e peixe que restavam. Bjorn foi encarregado de reforçar as paredes da Longhouse, adicionando mais musgo e palha aos vãos onde o vento insistia em entrar. Ele trabalhou com afinco, as mãos rachadas pelo frio, mas cada punhado de isolamento era uma pequena vitória contra o inverno. Enquanto enfiava cabelo de animal entre as toras, ele pensava no que Ingrid dissera. O frio forjava os fortes. Mas, como ser forte quando o próprio sustento da vila estava em risco? Ao cair da tarde, a vila se reuniu para decidir o próximo passo. Eirik, com sua voz rouca, sugeriu que reforçassem a preparação para o Yule. O festival nos une, ele disse, e a união nos mantém vivos. Vamos mostrar aos deuses, e a nós mesmos, que não nos curvamos. Sua ideia foi recebida com acenos hesitantes. Bjorn viu a dúvida nos olhos de muitos, mas também a faísca de esperança. O Yule estava a semanas de distância, mas planejar a celebração dava à vila algo para mirar, além da escassez. Enquanto isso, Bjorn foi chamado por Gunnar para uma tarefa mais perigosa. Precisamos de mais lenha, menos, disse o pai. A floresta está cheia de riscos, mas sem fogo
não teremos amanhã. Ele entregou a Bjorn um machado pequeno, mas afiado, e juntos partiram com Leif e 2 outros homens, Hakon e Thorvald, para as colinas arborizadas além da vila. A floresta era um labirinto de neve e sombras. As árvores, despidas de folhas, pareciam sentinelas silenciosas, e o chão estava coberto por uma crosta de gelo que quebrava sob seus pés. Bjorn segurava o machado com força, os olhos atentos a qualquer movimento. Ele sabia que lobos rondavam a área, e as pegadas do armazém ainda o assombravam. Enquanto cortavam galhos secos, Gunnar contava histórias de invernos passados, quando a vila enfrentara nevascas piores e saíra vitoriosa. O frio não é nosso inimigo, ele dizia. E a Meister ensina paciência, força e sacrifício. As palavras acalmaram Bjorn, mas não por muito tempo. Enquanto arrastavam os galhos de volta, um uivo cortou o ar. Os homens pararam, as mãos nas armas. Liv riu, tentando aliviar a tensão. Só um lobo com fome de conversa, disse, mas seus olhos estavam alertas. Bjorn sentiu o coração dispara. Ele nunca enfrentara um lobo, mas as histórias de Eirik sobre ataques no inverno eram vívidas demais. O grupo apressou o passo, mas a neve tornava o trajeto lento. Quando finalmente avistaram a fumaça da Longhouse, o alívio foi palpável. Eles descarregaram a lenha no armazém, agora vigiado por 2 jovens armados com lanças. Bjorn olhou para as pilhas, sabendo que não seriam suficientes para o inverno inteiro. Ele queria perguntar ao pai o que fariam, mas Gunnar já estava organizando os homens para reforçar a tranca do armazém. Na Longhouse, a noite trouxe um jantar ainda mais frugal. O ensopado estava mais ralo, e o Sky foi racionado. Freya, com sua inocência infantil, perguntou por que não havia mais pão. Astrid sorriu, mas Bjorn viu a preocupação em seus olhos. Ele comeu em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade. Crescer, como o homem da vila, ele precisava fazer mais. Mas enquanto a vila se preparava para dormir, Eirik começou outra história. Desta vez sobre Thor enfrentando os gigantes de gelo. O velho falava com tanta convicção que Bjorn quase podia ver um martelo de Thor brilhando no escuro. As risadas que seguiram aliviaram a tensão, e por um momento a Longhouse pareceu mais quente. Mas, deitado na plataforma, cercado pelo calor humano e animal, Bjorn não conseguia dormir. As pegadas na neve, o uivo na floresta, a cevada roubada. Tudo apontava para um perigo maior, algo que nem as histórias de Eirik podiam afastar. A escuridão parecia engolir Rafael mais cedo a cada dia. O sol, quando aparecia, era apenas uma promessa fraca, um brilho que mal atravessava as nuvens densas. Bjorn acordou com o som das vacas remexendo-se no canto da Longhouse, seu calor misturado ao cheiro de fumaça e suor humano. Ele se levantou, os pés tocando o chão de terra batida, e sentiu o frio tentar se infiltrar pelas frestas de sua túnica. A lareira ainda ardia, mas as chamas estavam baixas, e a pilha de lenha ao lado parecia encolher a cada manhã. Hoje, a vila enfrentaria uma tarefa crucial: reforçar o armazém contra novos ataques. Gunnar havia decidido que não podiam confiar apenas em vigias armados. Bjorn foi chamado para ajudar a construir uma barreira extra ao redor da estrutura, usando toras e pedras da encosta próxima. Ele trabalhou ao lado de Hakon, um homem de poucas palavras, mas com mãos tão firmes que pareciam esculpir a madeira como se fosse argila. Enquanto empilhavam as toras, Bjorn sentia o peso do machado em suas mãos. Cada golpe um lembrete da ameaça invisível que rondava a vila. Você acha que foram homens ou lobos? Perguntou Bjorn, incapaz de segurar a dúvida que o corroía. Hakon parou, limpando o suor da testa apesar do frio. Homens são piores que lobos. Lobos caçam por fome, homens caçam por ganância. As palavras ficaram na mente de Bjorn, enquanto ele continuava o trabalho. Ele imaginava vikings de uma vila rival, escondidos na floresta, observando Rafael como predadores. Ou pior, alguém de dentro, traindo a confiança da vila. A ideia o fazia estremecer mais que o vento que cortava suas bochechas. Ao meio-dia, o grupo fez uma pausa para comer. Astrid trouxe um pão de centeio duro e fatias finas de peixe defumado, divididas cuidadosamente entre os trabalhadores. Bjorn notou que ela evitava olhar nos olhos dele, como se temesse revelar sua própria preocupação. Ele comeu em silêncio, saboreando cada mordida, sabendo que o estoque de comida estava cada vez mais escasso. O Skyr,
que antes era servido em porções generosas, agora era apenas uma colherada por pessoa. Freya, sentada ao lado, lambeu a tigela com um entusiasmo que partiu o coração de Bjorn. Ele queria prometer a ela que tudo ficaria bem, mas as palavras não vinham. De volta ao trabalho, Bjorn ajudou a preencher as frestas da barreira com musgo e lama. O isolamento era tão importante fora da Longhouse quanto dentro. Ele pensava nas paredes da casa, com seus metros de espessura, recheadas de palha e cabelo de animal. Era como se a vila inteira fosse uma armadura viva, construída para desafiar Ofria. Mas, por mais que reforçassem o armazém, Bjorn sabia que não podiam proteger o que já havia sido levado. À tarde, um novo problema surgiu. Uma das vacas, a mais velha, chamada Bruna, estava tossindo e mal se movia. Astrid, que cuidava dos animais como se fossem da família, examinou-a com preocupação. Ela está fraca, disse, passando a mão no flanco ossudo da vaca. Se não melhorar, podemos perdê-la. A notícia caiu como uma pedra na vila. Bruna não era apenas uma fonte de leite e calor. Era um símbolo de resistência. Perder uma vaca no meio do inverno seria um golpe devastador. Bjorn viu o pânico nos olhos de Freya, que abraçava o pescoço da vaca como se pudesse protegê-la. Ele queria dizer algo, mas Gunnar já estava organizando um plano. Vamos a Quekla e alimenta lá com o que temos de melhor, disse. E vamos rezar para que os deuses a mantenham conosco. Naquela noite, a Longhouse estava mais silenciosa que o normal. Até as zombarias habituais de Leif pareciam forçadas. Eirik tentou animar a vila com uma história sobre Freya, a deusa, que transformava o inverno em primavera com sua beleza. Mas mesmo as crianças, normalmente cativadas, estavam inquietas. Bjorn ajudou a mãe a preparar uma pasta de grãos e gordura para Bruna, esfregando-a gentilmente na boca da vaca. Ele sentia o calor do animal sob suas mãos. Um calor que lembrava Odalarera. Perder isso seria como apagar o fogo da vila, enquanto se preparavam para dormir. Bjorn notou que Astrid havia separado uma porção extra de palha para isolar o canto onde Bruna descansava. Ele a ajudou, empilhando as peles com cuidado. Você acha que ela vai sobreviver? Perguntou, a voz baixa para não acordar Freya. Astrid suspirou, os olhos fixos na vaca. Ela é forte, mas o inverno é mais forte. Só podemos fazer o que está ao nosso alcance. Deitado na plataforma, Bjorn ouviu o chiado fraco da respiração de Bruna misturado ao crepitar da lareira. A fumaça irritava seus pulmões, mas ele não se importava. Era um lembrete de que ainda havia calor. Ainda havia vida. Ele pensou no Yule, no festival que Eirik prometera. As fogueiras, o hidromel, as risadas, tudo parecia distante, quase um sonho. Mas ele se agarrou à ideia, imaginando a vila reunida, forte contra o frio. No entanto, um pensamento sombrio o perseguia. E se o próximo ataque ao armazém não fosse apenas de ladrões, mas de algo pior? A floresta guardava segredos. E Bjorn sentia que o inverno ainda tinha muito a ensinar. O frio em Hafel parecia vivo, um inimigo que se infiltrava em cada canto, testando a resistência da vila. Bjorn acordou com os dedos entorpecidos. Mesmo sob as camadas de peles que o cobriam, a lareira ainda ardia, mas as chamas pareciam hesitantes, como se o próprio fogo temesse o inverno. Ele se levantou, o ar esfumaçado irritando seus olhos, e foi verificar Bruna. A vaca estava deitada, a respiração rasa, mas ainda viva. Astrid já estava ao seu lado, murmurando palavras suaves enquanto esfregava uma mistura de gordura e ervas no focinho do animal. Bjorn sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que a luta de Bruna estava longe de acabar. Na Longhouse, a rotina da vila continuava, mas com uma tensão palpável. O roubo do armazém havia abalado a confiança de todos, e a saúde frágil de Bruna só aumentava o peso sobre os ombros da comunidade. Gunnar reuniu os homens para discutir a próxima coleta de recursos. Precisamos de mais comida menos, disse, a voz firme, mas com um tom de urgência que Bjorn raramente ouvia. O fiord ainda tem peixes, e as armadilhas nas colinas podem... Não podemos esperar. Bjorn foi escalado para a pesca, uma tarefa que ele temia. O fiord, mesmo semi-congelado, era traiçoeiro, e o vento que soprava da água cortava mais fundo que qualquer lâmina. Ele vestiu todas as camadas que podia. Uma túnica de lã, um colete de couro, um manto de pele de foca impermeável, costurado com intestinos de animais para resistir à umidade. Cada peça era pesada, mas essencial. Ele se lembrava das histórias.
de sua mãe sobre vikings que subestimaram o frio e foram encontrados congelados. Ainda com redes nas mãos, no fiord, Bjorn juntou-se a Leif e Thorvald. O gelo na superfície era fino, mas suficiente para exigir cuidado. Eles usaram machados para abrir buracos, as lâminas ecoando no silêncio do inverno. Bjorn segurava a rede com mãos trêmulas, não apenas pelo frio, mas pela responsabilidade. Cada peixe capturado era uma refeição a mais, um dia a mais de sobrevivência. Enquanto puxavam a rede, Leif tentou aliviar a tensão com uma piada. Se o fiord congelar de vez, vamos pescar com lanças. Ele riu, mas Bjorn só conseguiu esboçar um sorriso. A rede veio quase vazia, com apenas 3 peixes pequenos, magros demais para alimentar uma vila inteira de volta a Longhouse. A decepção era visível nos rostos. Astrid pegou os peixes sem dizer uma palavra, cortando-os com precisão para aproveitar cada pedaço. Bjorn observava, admirando sua habilidade de transformar até os menores recursos em algo útil. Ela misturou os peixes com cevada e um pouco de sky, criando um ensopado que, embora ralo, ainda aquecia o estômago. Freya, sentada ao lado, lambeu a tigela com um sorriso, alheia à gravidade da situação. Bjorn queria protegê-la dessa realidade, mas sabia que o inverno não fazia distinções. À noite, a vila se reuniu em torno da lareira. A fumaça estava mais densa, irritando os pulmões, mas ninguém reclamava. Era o preço do calor, da comida preservada, da proteção contra insetos. Eric, como sempre, assumiu o centro do palco, contando uma história sobre Odin, que sacrificou um olho por sabedoria. O inverno nos pede sacrifícios, disse o velho, os olhos brilhando à luz do fogo. Mas cada perda nos torna mais fortes. Bjorn ouviu, mas sua mente estava no armazém, na floresta, nas pegadas que ainda o assombravam, enquanto ajudava a reforçar o isolamento da Longhouse. Bjorn ouviu um murmúrio entre os homens. Leif, com sua voz alta, sugeriu que a vila organizasse uma expedição para rastrear os ladrões. Não podemos ficar esperando o próximo ataque, exclamou. Gunnar, porém, foi cauteloso. A floresta é perigosa e não sabemos quem ou o que enfrentamos. Precisamos de provas antes de arriscar vidas. Bjorn, pela primeira vez, sentiu coragem para falar. E se formos em um grupo pequeno? Só para rastrear as pegadas, podemos descobrir de onde vieram. Os homens se entreolharam, surpresos. Gunnar franziu a testa, mas havia um brilho de orgulho em seus olhos. É arriscado, filho, mas talvez seja necessário. Naquela noite, enquanto a vila dormia, Bjorn não conseguia fechar os olhos. Ele pensava na expedição, na possibilidade de enfrentar os ladrões, na chance de provar seu valor. O calor dos corpos ao seu redor, o mugido fraco de Bruna, o crepitar da lareira, menos tudo isso, o ancorava, mas também o lembrava do que estava em jogo. Ele olhou para Freya, encolhida sob uma pele de lobo, e prometeu a si mesmo que faria o que fosse preciso para protegê-la. Mas enquanto a escuridão do inverno se fechava sobre a Longhouse, ele sentia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O céu sobre Raffel amanheceu cinzento, com nuvens tão pesadas que pareciam carregar o peso do próprio inverno. Bjorn acordou com o som abafado de vozes na Longhouse, misturado ao chiado fraco da lareira. Ele se levantou, o corpo dolorido, pelo trabalho incessante dos últimos dias, e verificou a lenha. A pilha estava menor, um lembrete constante de que cada dia sem novos recursos os aproximava do limite. Bruna, a vaca doente, ainda respirava, mas seus olhos estavam opacos, e Astrid passava mais tempo ao seu lado, tentando solvê-la, com Mistress, de ervas e gordura. Naquela manhã, Gunnar reuniu a vila para discutir a proposta de Bjorn, uma expedição para rastrear as pegadas do armazém. A ideia dividia opiniões. Leif, com seu temperamento inflamado, apoiava a ação imediata. Se não mostrarmos força, seremos alvos novamente, exclamou, batendo o punho na mesa de madeira. Ingrid, porém, era cautelosa. A floresta é traiçoeira no inverno. Podemos perder mais do que ganhar. Bjorn ouvia em silêncio, sentindo o peso de sua própria sugestão. Ele queria provar seu valor, mas o medo de falhar o corroía. Após um longo debate, Gunnar tomou a decisão. Um grupo pequeno irá. Bjorn, Leif, Haken e eu. Vamos seguir as pegadas, mas sem confronto. Queremos respostas, não sangue. Bjorn sentiu o coração acelerar. Era sua primeira missão como homem da vila, e a responsabilidade o
fazia sentir-se, ao mesmo tempo orgulhoso e aterrorizado. Eles partiram ao meio-dia, equipados com lanças, machados e mantos de pele reforçados. Astrid entregou a Bjorn um pequeno saco de pão de centeio e Sky, seus olhos cheios de uma preocupação que ela tentava esconder. Volte inteiro, disse, a voz firme, mas com um tremor que Bjorn não ignorou. Ele assentiu, apertando o saco contra o peito, e seguiu os homens para a floresta. O frio era implacável fora da Longhouse. O vento cortava como lâminas, e a neve, endurecida pelo gelo, rangia sob suas botas. As pegadas do armazém, agora quase apagadas, levavam a um caminho estreito entre as árvores. Bjorn segurava sua lança com força, os olhos varrendo as sombras. A floresta parecia viva, cada estalo de galho ou sussurro do vento um aviso de perigo. Liv, à frente, mantinha o humor, zombando do frio. Se Odin estiver olhando, ele vai rir de nós tropeçando na neve, disse, arrancando um sorriso tenso de Haken. Após horas de caminhada, as pegadas começaram a se misturar com outras marcas na neve, sinais de trenós, talvez, ou de um grupo maior. Gunnar parou, examinando o chão. Não é uma vila. Pequena como a nossa, menos murmurou. Quem quer que seja, tem recursos. Bjorn sentiu um arrepio que não era do frio. Ele imaginava guerreiros de uma vila rival, armados e famintos, ou pior, renegados sem lealdade a ninguém. O grupo seguiu as marcas até uma clareira, onde encontraram restos de uma fogueira apagada. Cinzas e ossos de coelho espalhavam-se pela neve, sinais de um acampamento recente. Liv agachou-se, tocando as cinzas. Ainda estão quentes, disse, a voz baixa. Eles estiveram aqui ontem. Gunnar franziu a testa, sinalizando para que todos ficassem em silêncio. Bjorn segurou a lança com mais força, o coração batendo como um tambor. Foi então que ouviram um estalo. Um vulto moveu-se entre as árvores, rápido demais para ser identificado. Liv levantou-se, machado em punho, mas Gunnar o segurou. Não se movam, sussurrou. O grupo ficou parado, o silêncio da floresta tão opressivo quanto o frio. Bjorn sentiu o suor escorrer pelas costas, ápice do gelo. Ele queria agir, correr, lutar, qualquer coisa para aliviar a tensão. Mas a disciplina de Gunnar o manteve no lugar. O vulto não reapareceu, mas a sensação de ser observado permaneceu. Gunnar decidiu que era a hora de voltar. Sabemos que eles estão perto. Isso é suficiente por agora, disse, a voz firme, mas Bjorn viu a preocupação em seus olhos. O grupo retornou em silêncio, arrastando os pés pela neve cada amperhital. Em seus pensamentos, Bjorn não conseguia parar de pensar nas cinzas quentes, nos ossos, no vulto, Quem e Rem-Els, e o que queriam. De volta a Longhouse, a vila recebeu as notícias com uma mistura de alívio e medo. Astrid abraçou Bjorn com força como se que ele não voltasse. Freya, alheia ao perigo, perguntou se ele havia visto lobos. Bjorn sorriu, bagunçando o cabelo dela. Só sombras, pequena menos, disse, mas sua voz tremia. Ele não queria assustá-la, mas também não conseguia mentir para si mesmo. Naquela noite, Eric contou uma história sobre guerreiros que enfrentaram inimigos invisíveis no inverno. Guiados apenas pela coragem e pela união, as palavras e Ram reconfortantes. Mas Bjorn sabia que a realidade era mais cruel. Enquanto se deitava na plataforma, cercado pelo calor dos corpos e pelo mugido fraco de Bruna, ele pensava na clareira, nas cinzas, no perigo que espreitava. O Yule estava mais próximo, mas a vila parecia mais vulnerável do que nunca. Elfet, os olhos, rezando para que os deuses os protegessem menos, ou pelo menos lhes dessem força para enfrentar o que viria. A neve caía em flocos densos, cobrindo Rafael com um manto que abafava até os sons da vila. Bjorn acordou com o peso do silêncio, quebrado apenas pelo crepitar fraco da lareira e pela respiração rouca de Bruna. A vaca ainda lutava, mas cada dia parecia drenar um pouco mais de sua força. Astrid passava horas ao seu lado, aplicando emplastros de ervas e murmurando preces, mas Bjorn via a exaustão em seus olhos. A Longhouse, antes um refúgio quente, agora parecia um espaço de tensões contidas, onde cada olhar trocado carregava o peso da incerteza. A expedição à floresta havia deixado a vila em alerta. Gunnar reforçou os turnos de vigia no armazém, e Bjorn se viu incluído na rotação, segurando uma lança sob o vento cortante da noite. Ele sentia o frio atravessar suas camadas de lã e couro, mas o medo de outro roubo
era ainda mais gelado. As cinzas quentes da clareira e o vulto entre as árvores o perseguiam, transformando cada sombra em uma ameaça. Ele se perguntava quem? Seriam os ladrões, guerreiros de uma vila rival, renegados famintos ou algo pior? Saído das histórias de Eirik, naquela manhã, a vila enfrentava outro desafio. O estoque de lenha estava perigosamente baixo, e o fiord, agora quase completamente congelado, tornava a pesca impossível. Gunnar reuniu os homens para planejar uma nova incursão à floresta, mas a tensão da última expedição ainda pairava. Liv, sempre impetuoso, insistia em confrontar os ladrões. Se os encontrarmos, mostramos que Rafael não se curva, disse, erguendo o machado. Mas Gunnar, com sua calma habitual, rejeitou a ideia. Nossa força está na vila, não na floresta. Vamos buscar lenha e voltar. Nada do heroísmo Bjorn. Apesar do medo, sente-se compelido a provar seu valor. Ele se voluntariou para a missão, ignorando o olhar preocupado de Astrid. Equipado com seu manto de pele de urso e uma lança, ele seguiu Gunnar, Liv e Torvald para as colinas. A floresta parecia ainda mais hostil, com galhos cobertos de gelo que estalavam como ossos sob seus pés. Cada passo era um esforço, a neve chegando até os joelhos em alguns trechos. Bjorn segurava a lança com força, os olhos varrendo as árvores, lembrando-se do vulto da última expedição, enquanto cortavam galhos secos. Liv mantinha o grupo alerta com suas zombarias. Se o inverno acha que pode nos quebrar, ele não conhece os vikings, exclamou, arrancando risos dos outros. Bjorn tentou se juntar ao humor, mas seu coração estava pesado. Ele pensava em Freya, em Bruna, no ensopado cada vez mais ralo que Astrid servia. O inverno estava testando a vila, e ele não sabia se seriam fortes o suficiente. No caminho de volta, carregando feixes de lenha, o grupo foi surpreendido por um uivo longo e gutural. Não era um lobo comum menos o som. Era profundo, quase humano, ecoando pela floresta. Gunnar sinalizou para que parassem, sua mão firme no machado. Bjorn sentiu o sangue gelar. Ele olhou para Liv, esperando uma piada, mas até o tio estava em silêncio, os olhos arregalados. O uivo não se repetiu, mas a sensação de ser observado voltou, mais forte que antes. Eles apressaram o passo, a lenha pesando nos ombros. Quando finalmente avistaram a fumaça da Longhouse, o alívio foi cortado por um grito vindo da vila. Bjorn largou a lenha e correu, o coração disparado. Ao chegar, encontrou Astrid e Ingrid do lado de fora, apontando para o armazém. A porta estava intacta, mas um novo conjunto de pegadas circundava a estrutura, mais profundas, como se carregassem algo pesado. Els voltoram sussurrou Astrid. Havias tremendo. Gunnar examinou as pegadas, o rosto endurecido. Não entraram desta vez, a barreira segurou. Mas estão nos testando. Bjorn sentiu a raiva crescer, misturada com frustração. Ele queria agir, perseguir os ladrões, mas a cautela de Gunnar o deteve. A vila precisava de estratégia, não de impulsos. Na Longhouse, a noite trouxe um jantar ainda mais frugal. O ensopado, agora quase só água com pedaços de cevada, mal enchia o estômago. Freya, com sua voz infantil, perguntou por que não havia mais Skaya. Astrid sorriu, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Bjorn apertou a mão da irmã, prometendo em silêncio que encontraria uma forma de protegê-la. Eirik, tentando manter o ânimo, contou uma história sobre um inverno lendário, quando os deuses enviaram um lobo gigante para testar os homens. Eles venceram com união, disse o velho, a voz rouca cortando a fumaça, e nós também venceremos. As palavras eram um bálsamo, mas Bjorn sabia que a união sozinha não bastava. Eles precisavam de comida, lenha, calor e respostas, enquanto se deitava na plataforma. Cercado pelo calor humano e pelo mugido fraco de Bruna, Bjorn não conseguia afastar o som do uivo da floresta. Ele fechou os olhos imaginando o Yule, as fogueiras, o hidromel. Mas a imagem era interrompida. Pelas pegadas, pelo vulto, pelo medo de que o próximo ataque fosse mais do que a vila podia suportar. O inverno estava apertando, e Bjorn sentia que o verdadeiro teste estava apenas começando. O inverno em Rafael parecia um adversário incansável, apertando a vila com garras de gelo e escuridão. Bjorn acordou com um som de tosses abafadas, não só de Bruna, mas de várias pessoas na Longhouse. A fumaça da lareira, que preservava a comida e afastava insetos, começava a cobrar seu preço. Seus próprios olhos ardiam,
e ele sentia o peito pesado, como se cada respiração fosse um esforço. Ele se levantou, verificando a lareira com cuidado. As chamas estavam fracas, e a pilha de lenha ao lado era um lembrete cruel de que o tempo estava contra eles. Bruna, a vaca doente, mal se movia. Astrid estava ao seu lado, aplicando um novo emplastro de ervas, mas seu rosto traía falta de esperança. Bjorn se aproximou, querendo oferecer ajuda, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele sabia que perder Bruna seria mais do que a perda de uma vaca menos, seria a perda de calor, leite e, pior, da confiança da vila. Freya, sentada perto, abraçava um boneco de madeira, os olhos fixos na mãe. Bjorn tocou o ombro da irmã, tentando transmitir uma força que ele mesmo não sentia. Naquela manhã, Gunnar reuniu a vila para discutir as novas pegadas ao redor do armazém. A barreira havia resistido, mas a ameaça persistente deixava todos nervosos. Liv, com sua voz alta, insistia em uma emboscada. "Vamos esperar eles à noite e acabar com isso", exclamou, batendo o machado contra o chão. Mas Ingrid, com sua sabedoria calma, discordou. "A vingança não enche nossos pratos. Precisamos de comida e lenha." Naldo sim. Bjorn ouvia, dividido entre o desejo de agir e o medo de piorar as coisas. Gunnar decidiu por um meio termo, reforçar a vigilância e planejar uma nova coleta de recursos, mas sem confrontos diretos. Bjorn foi escalado para ajudar no fiord, onde o gelo agora era espesso demais para a pesca comum. A vila precisava tentar algo arriscado, quebre ou gelo, para alcançar os peixes presos abaixo. Era uma tarefa perigosa, mas a fome não dava escolha. Bjorn vestiu seu manto de pele de foca, reforçado com intestinos para resistir à água, e seguiu Thorvald e Haken até o Fjord. O frio no Fjord era diferente, mais úmido e cortante, como se o próprio mar conspirasse com o inverno. Eles usaram machados para abrir buracos no gelo, cada golpe ecoando como um desafio aos deuses. Bjorn segurava a rede, os dedos entorpecidos mesmo sob as luvas de couro. A primeira tentativa trouxe apenas um peixe pequeno, magro e quase inútil. Thorvald praguejou, mas Haken, sempre prático, continuou trabalhando. "O mar dá o que quer", disse, a voz firme. "Nós pegamos o que ele dá." Após horas de esforço, eles conseguiram 4 peixes, suficientes para um ensopado, mas longe de resolver a escassez. No caminho de volta, Bjorn sentiu o peso da rede como se carregasse a própria vila. Ele pensava em Freya, em Astrid, na tosse que ecoava na Longhouse. Cada peixe era uma pequena vitória, mas também um lembrete de quão frágeis eles estavam. Na Longhouse, Astrid transformou os peixes em um ensopado ralo, misturado com cevada e um pouco de gordura. A vila comeu em silêncio, o sabor fraco do jantar contrastando com o aroma rico dos invernos passados. Eirik tentou animar o grupo com uma história sobre um pescador que enganou o mar, roubando seus tesouros. As crianças riram, mas os adultos trocaram olhares preocupados. Bjorn notou que até Liv, sempre pronto para uma piada, estava quieto, os olhos fixos na lareira. Naquela noite, enquanto reforçava o isolamento da Longhouse com musgo e palha, Bjorn ouviu um grito abafado vindo do armazém. Ele correu para fora seguido por Gunnar. Elif, lança em punho. A neve caía forte, dificultando a visão, mas as pegadas frescas ao redor do armazém eram inconfundíveis. Desta vez, a tranca estava intacta, mas um dos vigias, um jovem chamado Sven, estava no chão, segurando o braço. "Eles vieram de novo", disse, a voz trêmula. "Eram 3, com capuzes. Correram para a floresta quando me viram." Gunnar examinou as pegadas, o rosto endurecido. "Eles estão brincando conosco menos", murmurou. "Querem nos desgastar." Bjorn sentiu a raiva crescer, misturada com medo. Ele queria correr atrás dos ladrões, mas a memória do vulto na floresta deteve. A vila precisava dele vivo, não morto em uma perseguição impulsiva de volta em Longhouse. A notícia do ataque reacendeu o medo. Astrid segurava Freya com força, enquanto Ingrid murmurava preces aos deuses. Eirik, tentando manter a vila unida, começou uma nova história, desta vez sobre a força da comunidade que derrotou um inverno cruel. Mas Bjorn mal ouvia. Ele pensava nas pegadas, no vulto, na tosse de Bruna. Estava mais próximo, mas a vila parecia à beira do colapso. Enquanto se deitava na plataforma, cercado pelo calor humano e pelo cheiro de fumaça, ele sentia que o inverno
estava apertando ainda mais, e a verdadeira batalha estava apenas começando. A escuridão em Hafel parecia mais densa a cada noite, como se o inverno tivesse decidido engolir a vila inteira. Bjorn acordou com o som da tosse de Freya, um ruído seco que cortava o silêncio da Longhouse. Ele se levantou, o corpo rígido pelo frio que se infiltrava pelas frestas. Apesar do musgo e da palha que ele e os outros haviam empilhado nas paredes, a lareira ainda ardia, mas as chamas eram frágeis, alimentadas por uma pilha de lenha que diminuía a olhos vistos. Ele olhou para Bruna Kilmaus e Múvia, o flanco ossudo subindo e descendo com dificuldade. Astrid, ajoelhada ao lado, parecia menor, como se o inverno estivesse roubando não apenas comida, mas a força dela. A notícia do último ataque ao armazém havia deixado a vila em um estado de alerta constante. As pegadas dos ladrões, agora uma presença quase diária, eram como fantasmas que assombravam Hafel. Gunnar reforçara a vigilância, mas a exaustão era visível nos olhos de todos. Bjorn sentia o peso de sua lança cada vez que assumia o turno de vigia, o frio mordendo seus dedos, mesmo através das luvas de couro. Ele imaginava os ladrões, homens encapuzados, movendo-se como sombras na floresta menos, e se perguntava se a vila poderia resistir a um confronto direto. Naquela manhã, Gunnar reuniu a vila para discutir o Yule, que estava a poucos dias de distância. O festival nos dará força menos, disse, a voz firme, mas cansada. Vamos comer o que temos, acender fogueiras, cantar para os deuses. O inverno não nos quebrará. As palavras eram um eco das histórias de Eirik, mas Bjorn via dúvida nos rostos. O estoque de hidromel era pequeno, e a comida ainda mais escassa. Mesmo assim, a vila se agarrou à promessa do Yule, como se a celebração pudesse afastar o frio e o medo. Bjorn foi escalado para ajudar a preparar a Longhouse para o festival. Ele e Haken penduraram galhos de pinheiro nas paredes, um símbolo de vida em meio à morte do inverno. Astrid e Ingrid trabalhavam na cozinha, tentando esticar os poucos grãos e peixes secos em algo que parecesse festivo. Freya, apesar da tosse, ajudava com entusiasmo, amassando cevada com as mãos pequenas. Bjorn sorria ao vê-la, mas seu coração apertava. Ele queria que o Yule fosse mágico para ela, como nos invernos passados, mas a realidade era cruel. À tarde, um novo problema. Sven, o jovem vigia ferido no último ataque, estava com febre, provavelmente por causa da fumaça e do frio. A Longhouse, com seu ar denso e esfumaçado, era um refúgio, mas também um risco. Bjorn ajudou Ingrid a preparar um chá de ervas. Para Sven, enquanto pensava na ironia, a fumaça que os mantinha vivos também os adoecia. Ele tossiu, sentindo o peito apertado, e percebeu que não era o único. A vila inteira parecia lutar para respirar. Enquanto trabalhava, Bjorn ouviu Leif conversando com Thorvald sobre os ladrões. Eles vão atacar durante o Yule, disse Leif, a voz baixa, mas cheia de convicção. Quando estivermos distraídos bebendo hidromel. Bjorn sentiu um arrepio. Ele queria discordar, dizer que era paranoia, mas as pegadas, as cinzas na clareira e o vulto na floresta diziam contra. Ele olhou para Gunnar, esperando que o pai negasse a ideia, mas Gunnar apenas franziu a testa, perdido em pensamentos. Naquela noite, a vila tentou manter o ânimo. Eirik contou uma história sobre o Yule, descrevendo fogueiras que desafiavam a escuridão e banquetes que faziam os deuses invejosos. As crianças riram, e até os adultos esboçaram sorrisos, mas Bjorn via a tensão por trás dos olhos. Ele ajudou a servir o jantar, um ensopado tão ralo que mal merecia o nome, acompanhado de um pedaço minúsculo de Skyr. Freya a tigela, como sempre, mas perguntou em voz baixa, por que o inverno é tão bravo este ano? Bjorn não tinha resposta. Ele a abraçou, sentindo o calor pequeno do corpo dela contra o seu. Enquanto a vila se preparava para dormir, ele ficou acordado, os olhos fixos na lareira. O Yule estava próximo, mas a ameaça dos ladrões pairava como uma nuvem. Ele pensava nas histórias de Eirik, nos guerreiros que enfrentavam gigantes de gelo, e tentava encontrar coragem. Mas a realidade era mais assustadora que qualquer saga. A vila estava enfraquecida, Bruna à beira da morte, Sven doente, e o armazém quase vazio. Bjorn sabia que o festival seria um momento de união, mas também de vulnerabilidade. Ele fechou os olhos,
o som da tosse de Freya ecoando em sua mente, e rezou para que o Yule trouxesse mais do que esperança. Trouxesse força para enfrentar o que quer que a floresta escondesse. A neve caía em véus brancos sobre Rafel, transformando a vila em um borrão de silêncio e frio. O dia do Yule havia chegado, trazendo com ele uma mistura de esperança e apreensão. Bjorn acordou com o som de risadas abafadas, um som raro que parecia desafiar o inverno. A Longhouse estava viva com preparativos, galhos de pinheiro pendurados nas paredes, o aroma de hidromel esquentando no fogo, e o crepitar de uma fogueira maior do que o normal. Mas, sob a superfície, a tensão permanecia. Bruna estava pior. Sua respiração um sussurro fraco. Sven, ainda febril, tossia na plataforma de dormir. A vila se agarrava ao Yule como uma tábua de salvação. Mas Bjorn sabia que o festival não apagaria as pegadas na neve. Astrid e Ingrid trabalhavam na cozinha, esticando os últimos grãos e peixes secos em um banquete que, embora modesto, era o melhor que podiam oferecer. Bjorn ajudava a carregar lenha, sentindo o peso de cada tora, como se fosse o próprio futuro da vila. Freya, apesar da tosse persistente, corria entre os adultos, ajudando a espalhar palha fresca pelo chão. "Vai ter histórias hoje, Bjorn?" perguntou, os olhos brilhando com uma inocência que ele queria proteger a qualquer custo. Ele sorriu, bagunçando o cabelo dela. "Eirik não deixa o Yule passar sem uma saga", Menos respondeu, tentando esconder a preocupação. Gunnar reuniu os homens a uma aldeia para reforçar a segurança. As pegadas ao redor do armazém haviam reaparecido na noite anterior, mais ousadas, como se os ladrões soubessem que a vila estaria distraída com o festival. "Não baixem a guarda, menos", disse Gunnar, a voz firme. "O Yule é nossa força, mas também nossa fraqueza." Bjorn foi escalado para o primeiro turno de vigia. Sua lança um peso familiar em suas mãos. Ele vestiu um manto de pele de urso, sentindo o frio morder suas bochechas enquanto tomava posição perto do armazém. O festival começou ao entardecer, com a vila reunida em torno de uma fogueira no centro da Longhouse. O hidromel, servido em pequenas canecas de madeira, aqueceu as gargantas e soltou as línguas. Lif liderava as zombarias, rindo de Thorvald por derrubar sua caneca. "Você bebe como um peixe fora d'água", provocou, arrancando risadas. Até Gunnar, sempre sério, esboçou um sorriso. Eirik, com sua voz rouca, começou uma história sobre o Yule de tempos antigos, quando Thor enfrentou o inverno com seu martelo, trazendo o sol de volta. As crianças, incluindo Freya, ouviam com olhos arregalados, enquanto os adultos cantavam hinos antigos, suas vozes ecoando nas paredes de turfa. Bjorn, de seu posto do lado de fora, ouvia os sons da festa, o coração dividido entre o calor da celebração e o frio da vigilância. A neve caía, abafando seus passos enquanto ele patrulhava o armazém. Cada sombra parecia viva, cada estalo na floresta um aviso. Ele pensava nas histórias de Eirik, na união que mantinha a vila viva, mas também nas cinzas quentes da clareira, no vulto que os observava. O Yule era um momento de força, mas também de vulnerabilidade, e ele sentia isso em cada fibra de seu corpo. Então um som cortou o ar, um grito vindo da floresta. Bjorn girou, a lança erguida, o coração disparado. Ele correu para a Longhouse, alertando Gunnar e os outros. A festa parou abruptamente, as risadas substituídas por silêncio. Lif pegou seu machado, enquanto Haken e Thorvald se armaram. Gunnar, com calma fria, organizou os homens. "Fiquem juntos, protejam a vila." Bjorn olhou para Astrid, que segurava Freya com força, os olhos cheios de medo. O grupo seguiu as pegadas frescas até a borda da floresta, onde encontraram algo inesperado: um bitreno abandonado, carregado com sacos de cevada e peixes secos, parte do que fora roubado. Mas não havia sinal dos ladrões, apenas marcas que desapareciam na neve. Gunnar examinou o trenó, o rosto endurecido. "É uma armadilha", Menos murmurou. "Eles querem nos atrair para a floresta, antes que pudessem decidir o próximo passo." Uivou e Kill, seguido por gritos humanos. Bjorn sentiu o sangue gelar. Era a primeira vez que ouvia vozes dos ladrões, e elas estavam próximas. Lif quis avançar, mas Gunnar o segurou. "Voltamos para a vila." Agora Bjorn, dividido entre o medo e a raiva, obedeceu, ajudando a arrastar o trenó para a segurança do armazém do Volta e Longhouse. A vila estava em choque, mas o trenó trouxe um alívio inesperado. A comida recuperada,
daria à vila semanas a mais de sustento. Eirik, tentando reacender o espírito do Yule, retomou sua história, mas agora com um tom de vitória. Os deuses nos testam, mas também nos recompensam menos, disse, erguendo sua caneca. A vila respondeu com um brinde hesitante às vozes meias, fracas, mas ainda unidas. Naquela noite, enquanto a fogueira do Yule ardia, Bjorn se sentou ao lado de Freya, que adormeceu em seu ombro. Bruna, milagrosamente, ainda respirava. Sven mostrava sinais de melhora. A vila, apesar do medo, havia resistido. Bjorn olhou para as chamas, sentindo o calor humano ao seu redor, o cheiro de fumaça, o som das vozes. O inverno não os quebrara. Eles haviam enfrentado o frio, a fome e os ladrões com a força de sua união, forjada pelo sofrimento e pela esperança. Enquanto a vila cantava, Bjorn pensou nas pegadas que ainda rondavam a floresta. O perigo não havia acabado, mas o Yule lhes dera algo maior. A certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Ele fechou os olhos, deixando o calor da Longhouse envolvê-lo, e pela primeira vez em semanas, sentiu que poderiam vencer o inverno. Obrigado por mergulhar nessa jornada com a vila de Hafel. Nos comentários, compartilhe o que achou da história e de onde está assistindo. Suas experiências e reflexões aquecem nossa comunidade tanto quanto uma fogueira viking. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias épicas como esta.